2, 1, começou. Vamos lá, gente. Então, ó, na aula de hoje, nós vamos, então, falar sobre termodinâmica. Pega o caderno aí para escrever, que a gente vai escrever bastante coisinha. Certo? Então, nós vamos continuar. Basicamente, é uma continuação do estudo dos gases, só que agora aplicado nos motores. Quem veio no domingo, eu já estava falando sobre isso, mas eu vou retomar algumas coisinhas, porque muita gente não veio no domingo, né? Então, vamos lá. Nós vamos começar falando... Vocês lembram as transformações gasosas? O que é uma transformação isobárica? Quem pode me dizer? Isobárica. Quando um gás sofre uma transformação isobárica? A pressão dele se iguala, fica igual. Assim. A pressão é constante, fica sempre igual. E o que muda? Boa, Renato. E o que muda? Se a pressão fica sempre a mesma, o que muda no gás? E, quem lembra? Seu volume? O seu volume e a temperatura. Boa, Newton. O volume e a temperatura. Isso. E se for uma transformação isométrica? O que é constante no gás? O volume vai ser constante. O volume. E aí, o que varia? A pressão. E? Só a pressão? Quando um varia, outra coisa tem que variar junto. A pressão e a temperatura. Isso. E o que é uma transformação isotérmica? Isso é fácil. Isotérmica. Temperatura constante. Boa, Meli. Temperatura constante. O que varia? Já que a temperatura é constante? O resto. Isso. Ótimo, Meli. Tá ótimo. O resto. O volume e a pressão. Isso. Então, vamos lá. Lembrando das transformações, e como que a gente faz a relação de pressão, volume e temperatura? Vocês lembram? Nós fazemos PI vezes VI dividido por TI. Se você tem um estado inicial, é igual no estado final. Lembram disso? Sim ou não? Lembram? Sim. Então, isso aqui é para você relacionar o estado inicial do gás quando você tem uma transformação. Isso aqui é um estado inicial e aqui você relaciona com o estado final. Certo? E aí nós vimos também que nós podemos fazer para o mesmo estado, a gente pode fazer P vezes V igual a nRT. A puta véia não rejeita tarado, lembram? P vezes V igual a nRT. Isso aqui é para um estado só, não é para uma transformação. Certo? Lembram disso? Bom, mas não é isso que eu quero falar hoje. Hoje nós vamos falar sobre outra coisinha, tá? Então, eu vou começar aqui falando sobre a energia interna de um gás. Energia interna. Vocês lembram no domingo que eu falei um pouquinho sobre isso, né? Mas estava no finzinho da aula, acho que não sei se deu para pegar. Energia interna das partículas. Quem lembra? Que letra que eu represento energia interna? Vocês lembram que eu falei na última aula? Qual letra representa a energia interna das partículas? Letra U. Letra U. Nós vamos usar a letra U. Por que U e não E? Boa pergunta. Tá? Porque os físicos adoram complicar a nossa vida. Então, a letra U. E o que é energia interna? Vamos lá, vamos dar algumas definições. Energia interna é a média de todas as energias das partículas, que as partículas têm. Lembra que nós falamos que quanto maior a temperatura, mais agitadas estão as partículas? Se elas estão mais agitadas, elas têm mais movimento interno, movimento delas. Essa energia interna é das partículas. A gente não pode usar essa energia, ela não é útil, tá? Então, é uma média. O que é essa energia? É uma média das energias
cinética e potencial das partículas. Das partículas do gás. Sólido e líquido também tem, mas a gente vai trabalhar com gás agora, tá? Não é uma energia útil. Não é uma energia útil. Por que ela não é útil? Porque ela pertence a quem? Por que esse tipo de energia não é útil? Ela pertence a quem, gente? Por que esse tipo de energia não vai ser útil para a gente? Não dá para a gente usar para movimentar nada. Porque ela pertence às partículas, tá? Ela pertence às próprias partículas. Não é uma energia que a gente pode usar, é delas, tá? Então, essa energia a gente não pode usar. E está associada ao quê? À temperatura. Está associada à temperatura. Então, quanto maior for a temperatura de um gás, então, o que significa estar associado à temperatura? Quanto maior for a temperatura do gás, o que vai acontecer? Maior vai ser a energia interna. Ah, não queria esse vermelho. Eu quero este vermelho. Quanto maior a temperatura do gás, maior vai ser a energia interna das moléculas, tá? E quanto menor a temperatura, menor a energia interna das moléculas. E se a temperatura ficar constante? Mas e se a temperatura do gás fica sempre a mesma durante uma transformação, por exemplo? O que acontece com a energia interna das partículas? Queridos, vamos lá. Falando. Se quanto maior a temperatura, mais energia interna as partículas têm, mais agitadas elas estão. Quanto menor a temperatura, menos agitadas elas estão. E se a temperatura permanecer constante? Aí a agitação vai ser constante? Aí a agitação vai ser constante, logo elas permanecem com a mesma energia. Então, a energia interna das partículas é sempre constante. Tudo bem? Então, CTE é constante, tá, gente? CTE é constante. Então, se a temperatura for constante, a energia interna permanece a mesma, constante. Tudo bem? Mas e, por exemplo, no motor de um carro? No motor de um carro, você queima o combustível e tem os pistõezinhos, né? Todo mundo já viu o motor de um carro? Ele tem uns pistões. Lá dentro você queima, injeta gasolina, injeta álcool, queima e aí essa queima vai gerar calor. Esse calor esquenta o gás que tem dentro do pistão e esse gás vai se movimentando. Esquenta o ar que tem dentro do pistão e esse ar vai movimentar o pistão. Aí esse tipo de energia vai fazer o carro se movimentar. Mas esse tipo de energia não é energia interna, porque energia interna não é útil, a gente não poderia usar essa energia. Esse tipo de energia que movimenta o pistão é energia útil, e aí nós chamamos de trabalho. Tá? Trabalho é uma energia útil. Então, agora nós vamos falar sobre trabalho. Trabalho a gente vai representar pela letra W. Melhor letra do alfabeto, gente, olha que lindo. Trabalho a gente vai representar pela letra W, de work. You better work, bitch. Então, nós vamos representar pela letra W, tá, gente? Porque vem do inglês, de work, tá? Então, o trabalho vem do inglês, aí nós usamos a letra W, tá bom? Tem uns livros que usam uma outra letra, que é essa aqui, que é uma letra grega, chamada tau. Mas nós vamos usar a letra W. Nos vestibulares, o que mais aparece é o W, tá bom? Então, nos vestibulares, vocês vão encontrar a letra W. W de work. Então, por isso que nós vamos usar W. O trabalho, sim, é uma energia útil. Tá? O trabalho, sim, é um tipo de energia útil. Energia útil que pode ser produzida ou consumida pelo gás.
Então, energia útil produzida ou consumida pelo gás ao movimentar um êmbolo ou um pistão. Todo mundo sabe o que é um êmbolo? Pode ser aquele de seringa, sabe? Aquela parte da seringa que você puxa. Todo mundo já viu uma seringa, né, gente? Sabe aquela parte que você puxa? Aquilo é um êmbolo. O que é um êmbolo? Geralmente é um recipiente cilíndrico, e aí você pode comprimir e expandir. Então, esse êmbolo, se o gás movimenta esse êmbolo, ele está produzindo energia. Essa energia é uma energia útil que a gente pode utilizar, movimento. Concorda ou não? Então, quando você esquenta um gás e ele expande o volume, aí o êmbolo pode variar, pode aumentar, e aí você produz energia cinética, movimento. Quando você esfria o gás, e aí o êmbolo comprime sozinho, o gás esfria, diminui o volume, aí o êmbolo volta sozinho, tá? Então, você tem aí energia útil. Essa energia é trabalho. O trabalho está associado ao volume, tá? Então, para movimentar, o trabalho está associado ao volume. Enquanto a energia interna está ligada à temperatura, o trabalho está ligado à variação do volume. Tudo bem? Enquanto a energia interna está ligada à temperatura, o trabalho realizado ou produzido pelo gás está ligado à variação do volume que ele sofre. Já vou fazer um exemplo para vocês entenderem. Então, vamos pegar aqui, ó, eu fiz esse desenho na aula passada. Vamos pegar aqui um gás dentro de um recipiente cilíndrico. Um gás aqui dentro do recipiente cilíndrico. Aqui você tem um êmbolo, tá? Então, aqui está o êmbolo. E o gás está aqui dentro, ó. Ele está preso aqui dentro. Sim? O gás está preso aqui dentro. Vamos supor que por alguma transformação, esse gás vai expandir. Sei lá, pode ser uma transformação isotérmica, ou pode ser uma transformação isobárica. Então, pode ser uma transformação que a pressão fica constante. Mas eu aumentei a temperatura, e aí o gás vai expandir, vai aumentar o volume. Aumentando a temperatura, aumenta o volume. Se ele expandir, o que vai acontecer se ele expandir? Ele vai fazer uma força no êmbolo, e essa força vai empurrar o êmbolo para frente. Concorda ou não, gente? O que vai acontecer com o volume do gás? O que vai acontecer com o volume do gás se ele expandir? Ele vai aumentar. O volume vai aumentar. E o que esse aumento de volume, então, provocou no gás? O que esse aumento de volume, então, provocou no gás? Provocou uma energia produzida. Essa energia é o trabalho. Então, aqui você tem um volume inicial, aqui você tem um volume final, certo? Houve uma expansão. O que é uma expansão? Um aumento de volume. E aí o volume final é maior que o volume inicial, certo? Então, o trabalho é feito pelo gás. Esse trabalho é positivo. Esse trabalho vai ser positivo. Por quê? Porque ele é feito pelo gás. Ele é realizado pelo gás. Tudo bem até aqui? Sim ou não, gente? Tranquilo? Alguém está perdido? Tranquilo. Alguém não está entendendo nada do que eu estou falando? Tudo bem? Então, ó, você tem um volume inicial. O gás expandiu, sofreu uma expansão. O que vai acontecer com esse volume? Vai aumentar. Aí o trabalho produziu energia.
energia de movimento. Essa energia eu posso usar. Eu posso colocar uma roda ali, posso colocar uma engrenagem, colocar uma roda ali, e esse movimento do pistão faz a roda se mover. Sim, é assim que os motores funcionam. O motor de um carro, o motor de uma motocicleta, o motor de um ônibus, ou mesmo as máquinas a vapor antigamente, que surgiram na primeira Revolução Industrial. Então, as máquinas a vapor também utilizavam gás lá dentro, só que a queima era com carvão, né? Então, os primeiros trens surgiram graças a isso aqui, aos gases. Mas eu também preciso, mas quando o gás expande, eu preciso fazer com que ele volte. Eu preciso fazer com que ele volte. Então, aí, vamos supor que ele está expandido. Vamos supor que ele está aqui expandido. Para ele voltar, o que tem que acontecer com o volume do gás? Para ele voltar para a posição inicial, o que tem que acontecer com o volume do gás? Tem que diminuir. Tem que diminuir. Só que um gás não diminui de volume sozinho. Um gás, ele não diminui de volume sozinho. Aí é você que tem que empurrar. Tá? Então, o gás, ele não diminui de volume sozinho naturalmente. Os gases, eles expandem naturalmente. Então, você que tem que empurrar para dentro. E aí, o que vai acontecer com o volume desse gás? O volume vai diminuir. Só que agora, esse é o volume inicial. Aí, para diminuir, o volume vai diminuir. Vou fazer de novo aqui. Nossa, tá ficando tudo torto. Mas tudo bem. Então, o que vai acontecer com o volume? O volume final vai ser menor. O volume final agora vai ser menor do que o inicial. Então, o gás vai sofrer o quê? Uma compressão. Uma compressão. Ah, não coube, peraí. Uma compressão. Agora coube. Então, se o volume final é menor do que o volume final é menor do que o inicial, diminui o volume. E aí, esse trabalho, a gente vai falar que ele é negativo. Por que ele é negativo? Porque ele não é feito pelo gás. Ele é feito sobre o gás. Tá? Então, ele é realizado sobre o gás. Deu para entender a diferença? Sim? Nós vamos mudar o sinal. Então, aqui, ó, o volume diminuiu e aí teve uma compressão, tá? Por que expansão é com S só e compressão é com dois S? Ah, com português é difícil, né, gente? Umas regras que não faz sentido, né? Fala sério, não. Por que compressão é com dois S e expansão é com S só? Nada a ver. Mas vamos lá. Talvez tenha algum motivo para isso e eu não saiba mesmo. Prof, Fala. eu peguei. A expansão, ele fornece o trabalho, né? E na compressão, ao inverso, ele recebe. Seria assim? Isso, exatamente. A expansão é o próprio gás que faz o trabalho. É o próprio gás que realiza, que produz essa energia. Então, já que o próprio gás produz essa energia, o trabalho é positivo. É o que a gente quer. Agora, na compressão, é você que tem que fazer trabalho sobre o gás. E aí, esse trabalho não é útil para a gente. Então, esse trabalho é uma perda, porque é você que está tendo que empurrar. Então, ele é negativo, porque ele é feito sobre o gás. Tudo bem? Aham, sim, entendi. Deu para entender? Agora, é claro que se o gás faz um trabalho e você faz o mesmo trabalho sobre ele, não tem uma produção positiva de energia. Por quê? Porque aí tudo que você está dando, tudo que o gás está produzindo, você também está gastando para comprimir.
Então, aí não vai ser uma coisa muito boa. Por isso que, normalmente, não é direto, a gente tem um ciclo. Já vou explicar para vocês. Mas e se for uma transformação que o volume fica constante? E se o gás sofre uma transformação que o volume é constante? Que tipo de transformação é essa? Como que é o nome da transformação que o volume do gás é constante? Isométrica. Isométrica. Se for uma transformação isométrica que o volume do gás fica constante, o que vai acontecer? Vai ter produção de trabalho? Não. Então, se o volume for constante, não tem trabalho. O trabalho é zero. Então, se o volume for constante, o trabalho é zero. Tá? Por que o trabalho é zero? Porque não tem variação de volume. Então, se o volume for constante, o trabalho é zero, nulo. Não tem trabalho. Como que a gente vai calcular o trabalho pelo gás? Vocês lembram que eu falei na aula passada? Para calcular o trabalho do gás, a forma mais comum de calcular o trabalho do gás é o que vai aparecer nos vestibulares. A forma mais comum de calcular o trabalho do gás é pelo gráfico de pressão por volume. Se você tiver um gráfico da pressão em função do volume, pressão em função do volume. Então, é o gráfico de pressão por volume, versus volume. Se você tiver esse gráfico, você calcula o trabalho do gás. Então, vamos pegar aqui, ó. Pressão e volume. Vamos supor aqui que tem uma pressão inicial, um volume inicial. Aí você vai ter uma pressão final e um volume final. Aí tá aqui, esse aqui tá aqui. Esse aqui é o início, esse aqui é o fim. Aí vamos supor que ele foi daqui para cá, subiu, ele foi do início até o fim, nessa transformação aqui. Perguntinha, essa transformação que eu desenhei, do início até o fim, do estado inicial para o estado final, é isobárica? Essa transformação que eu desenhei, do estado inicial para o estado final, é isobárica? Sim ou não? Não. Por que não? Porque a Porque a pressão está aumentando. Porque a pressão está aumentando. Então, não é isobárica. Não é isobárica, porque a pressão está aumentando. Ela é isométrica? O volume é constante? Também não. Também não. O volume também está aumentando. Ela é isotérmica? Também não. Porque se a pressão e o volume estão variando, a pressão está aumentando e o volume está aumentando, não tem como ser isotérmica. Porque na isotérmica, se a pressão aumenta, o volume diminui. E é uma reta decrescente, vocês lembram? Se fosse isotérmica, aumentando a pressão, diminuiria o volume. Então, também não é isotérmica. Não é nenhuma transformação que a gente conhece. Então, é só uma transformação X aí. Como que eu calcularia o trabalho para essa transformação X aqui, que não é nem isotérmica, nem isobárica e nem isométrica? Para calcular o volume, a gente tem que fazer a área embaixo da curva. Então, a gente tem que calcular a partir da área embaixo do gráfico. Então, o trabalho do estado inicial para o estado final, o trabalho do estado inicial para o estado final vai ser igual à área embaixo do gráfico. Sim? Mas que área é essa, gente? Aí seria a área de um trapézio, concordam? Essa figura geométrica aí é um trapézio. Sim?
Então, aí você teria que calcular a área de um trapézio, tá? É sempre a área, cuidado, hein? É sempre a área embaixo da reta com o eixo do volume. É sempre a área embaixo da reta com o eixo do volume, até o eixo do volume. Então, nesse caso aqui, seria um trapézio. Você teria que fazer base maior, mais base menor, vezes a altura dividido por 2. Aí você teria o trabalho. Mas, geralmente, é um quadrado. O que mais aparece é um quadrado. Ou um retângulo. Tudo bem? Fechou? E se você tiver um ciclo? Se você tiver um ciclo fechado... voltando aqui, ó, nesse exemplo que eu fiz aqui. Nesse exemplo que eu fiz, desse gráfico, o trabalho vai ser positivo ou negativo? O trabalho, nesse caso que eu fiz, vai ser positivo ou negativo? Positivo. Por quê, Meli? Solta sua voz. Ou tá travando? Porque o volume aumenta. Boa, Newton. Boa, Meli. Porque o volume aumenta. Então, ó, sempre que o volume aumentar, se o volume aumenta, o trabalho é positivo. Se o volume diminui, o trabalho é negativo. E se o volume é constante, o trabalho é zero. Não tem trabalho, tá? E se for um ciclo? E se você tiver um ciclo de transformações? O que é um ciclo? Um ciclo é quando o gás sai de um ponto e volta para o mesmo ponto. Então, por exemplo, você tem aqui... Um ciclo é quando o gás sai de um ponto e volta para o mesmo ponto. Então, você tem aqui o início... Vou pôr A, B, C, D. O gás vai de A para B, ele vai do estado A para o estado B, depois ele vai do estado B para o estado C, depois ele vai do C para o D, e por último ele volta para o estado A. Certo? Ele volta para o estado A. Então, ele sai do A, faz 3 transformações aí. Então, ele sai do estado A. Ele está no estado A, que tem uma pressão e um volume. Certo? Ele tem uma pressão e um volume. Aí ele vai para o estado B, depois ele vai para o C, depois ele vai para o D, depois ele vai para o A. Ele sofre 3 transformações aí. De A para B, de B para C, desculpa, 4. De A para B, de B para C, de C para D e de D para A. Ele sofre 4 transformações. Sim? E alguém está com o mic aberto. Tá dando um barulhozinho, vocês estão ouvindo? Esse chiado? Não? Então é só para mim mesmo. Então tá. Então aqui, se você tiver um ciclo fechado, como que eu posso calcular o trabalho total? Você pode fazer o trabalho de A para B, o trabalho de C para D, o trabalho de A para B, de B para C, de C para D e de D para A. Mas esse trabalho vai ser igual à área de dentro do ciclo. Tá? Vai ser igual à área de dentro do ciclo. Porque se você fizer o trabalho de A para B, mais o trabalho de B para C, mais o trabalho de C para D, mais o trabalho de D para A. Isso tem que ser igual ao trabalho total. Concordam? Isso tem que ser o trabalho total feito pelo gás. Só que de A para B, o trabalho é zero. Por que o trabalho é zero de A para B? Por que o trabalho de A para B é zero? Porque o volume é constante. Porque o volume é constante. Tem outro trabalho que é zero também. Qual que é zero? De C para D? De C para D. Também é zero. O trabalho de B para C é positivo. Por que ele é positivo? Porque o volume ele tá variando, tá aumentando. Está aumentando. De C para D, o volume está aumentando. Então, aqui, ó. Aqui você tem uma pressão
E aqui o volume está aumentando, né? Então, de B para C, o volume está aumentando. Então, aqui, positivo. Aqui o volume é constante, é zero. Aqui o volume está aumentando, é positivo. Aqui o volume é constante, é zero. E aqui, e de D para A? E de D para A? É positivo ou negativo? Vai ser negativo? Negativo porque o volume está diminuindo. Ah, mas então o trabalho total dá zero? Não, porque a pressão é maior. De B para C, a pressão é maior. O volume está aumentando. Como a pressão é maior de B para C, o trabalho é maior do que o de D para A. Concorda, gente? Ah, Diga. Fala, Meli. eu tava só testando aqui o microfone. Então, ó, pensem comigo, gente, ó. Pensem comigo. Qual seria o trabalho de B para C? Seria a área embaixo do gráfico, mas seria a área de tudo isso aqui, embaixo, né? Seria a área de tudo isso aqui que eu desenhei de azul. Vou até fazer aqui azul, ó. E o trabalho de D para A vai ser a área disso aqui. Por que a área de tudo? Porque é sempre da reta até o eixo do volume. Ah, então pego embaixo também. E aí Pega tudo. não é mais um quadrado. Isso, de B para C, se eu fizer só o de B para C, vai ser toda a área embaixo, até o volume. E de D para A? De D para A vai ser toda a área embaixo, até o eixo do volume, vai ser isso aqui. Concorda? Esse que eu fiz aqui de verde. Sim? Esse que eu fiz de verde aqui, ó, de D para A. De D para A, beleza. Isso, só que ele é negativo. E quando eu somar os dois, o que vai acontecer? O de B para C é maior. E o de D para A é menor, só que ele é negativo. Então, no final, vai dar qual área? Então, qual vai ser a área, qual vai ser o trabalho total? No final, vai ser positivo e vai ser isso aqui. Então, eu posso fazer direto? Se o exercício pedir o trabalho total, você não precisa fazer o de B para C e o de D para A e depois subtrair. Você pode fazer direto a área total dentro do ciclo. Acho que eu entendi. E se não for a área, tem alguma fórmula que dê para usar pegando os dados do gráfico? Não. Então sempre vai ser a área. Até tem, mas a gente não aprende a nível básico. Seria uma forma um pouco mais complexa. Então, a gente sempre vai ter que ter o gráfico para descobrir o trabalho, sim. Ou o exercício pode te dar o valor já. Tudo bem? Entendi. Aí, Então, se ele der, por exemplo, sei lá, vários valores. De B para A é 5, de B para C. Aí tem que montar o gráfico para resolver. Depende. Vamos ver o exercício. Calma. A gente vai chegar lá. A gente já vai ver o exercício. Só para a gente terminar, então, nós falamos da energia interna, falamos do trabalho. Agora, a gente vai falar justamente da primeira lei da termodinâmica para a gente fazer exercícios, tá? Então, nós vamos ver a primeira lei da termodinâmica. Essa aqui talvez seja a lei mais importante do universo, tá? Mais até que as leis de Newton. Então, essa aqui é a primeira lei da termodinâmica. O que essa lei diz? Essa lei diz que
Na verdade, essa lei fala que a energia se conserva. É a lei da conservação da energia. Que a energia só pode ser transformada, não pode ser criada e nem destruída. Então, essa lei aqui, ela trata-se do princípio da conservação da energia. Quem descobriu essa lei aqui foi o Joule. Por isso que a unidade de medida de energia se chama Joule. Então, ela diz o seguinte, que num sistema isolado, não há criação de energia e nem perda. Não há criação de energia. A energia só pode ser o quê? Transformada. Apenas transformação. Tudo bem? Se a energia só pode ser transformada, então vamos pegar um gás. Vamos pegar um gás aqui. Vocês estão comigo, gente? Alguém precisa de mais tempo para copiar? Ah, tô junto, pode ir. Tá, alguém tá... Posso passar? Alguém tá copiando? Depois eu disponibilizo para vocês também, mas eu gosto que vocês copiem. Na aula de física eu não consigo copiar, eu prefiro prestar atenção, aí eu copio depois. Ótimo. É importante anotar, escrever, tá, gente? Porque só olhando, às vezes não fixa, tá? Eu sou uma pessoa que gosta de anotar, prefiro anotar. Então, mesmo que você deixe para anotar depois, não esquece de fazer depois no caderno, escrever. Ah, mas eu tenho ali para estudar. Eu também, facilidade. eu também tenho que anotar, só que eu não consigo anotar e ao mesmo tempo prestar atenção, é bem difícil. Aí eu espero acabar e anoto. Ótimo. Eu só acho que é importante escrever. Então, vamos lá. PI, VI, TI. Vamos supor que você tem um gás que tem uma pressão, um volume e uma temperatura, certo? Você tem um gás que tem uma pressão, um volume e uma temperatura. Lembra? Todo gás tem que ter pressão, volume e temperatura. Aí nós vamos entrar agora com o calor. Então, você tem um gás que tem pressão, volume e temperatura. Se você der calor para esse gás, vamos supor... Deixa eu pegar um amarelo bonitinho. Ah, não tem nenhum amarelo legal. Deixa eu ver esse aqui. Peraí. Pode ser esse. Então, ó, se você der calor para um gás, calor a gente representa por que letra, gente? Calor eu represento por qual letra mesmo? Quem lembra? K. Não. C. Q. Letra Q. Nossa, é o quê? Nossa, fui longe. Letra Q. Então, vamos supor que o calor é letra Q. Vamos supor que você dá calor para um gás. O que ele pode fazer com esse calor? Tem duas possibilidades. Ele pode pegar uma parte desse calor e esquentar, só que se ele esquentar, eu vou conseguir usar essa energia? Essa energia que ele vai usar para esquentar, para mim não vai servir para nada. Então, essa energia não é útil, mas ele está usando. E aí, o que vai acontecer com a energia interna do gás? O que vai acontecer se o gás esquentar? O que vai acontecer com a energia interna? Aumenta. Só que essa energia interna aumentando, essa energia eu não consigo usar para nada. Mas ele vai ter uma variação da energia interna.
Que letra eu uso para variação mesmo? Vocês lembram? Quando eu estou falando de uma variação, Delta. que letra que eu uso em ciência? Delta. E aí vai ficar, então, delta U, variação da energia interna. A energia interna vai variar. Certo? Só que, além disso, o que pode acontecer se o gás receber calor? Ele pode expandir. E se ele expandir e aumentar o volume, o que vai acontecer? Ele vai produzir trabalho. Então, uma parte da energia pode ir para o trabalho e uma parte para a variação da energia interna. Então, uma parte da energia, uma parte desse calor vai para o trabalho e uma parte desse calor vai para a variação da energia interna. Tudo bem? Ou seja, a quantidade de energia que entra tem que ser igual ao trabalho que o gás produz, mais o quanto de energia varia, mais a variação da energia interna. Então, resumindo, nós temos que ter um balanço de energia. Ou seja, toda a quantidade de calor que entra tem que ser igual ao trabalho, que é o que ele produz, mais a variação de energia interna que fica com as partículas. Então, essa aqui é a primeira lei da termodinâmica. Isso aqui é a primeira lei da termodinâmica. Sim ou não, gente? Vou voltar, presta atenção. Ó. Presta atenção que eu vou voltar aqui. Ó. Então, o gás ganhou calor. Vamos supor, você esquentou o gás. O gás ganhou calor. Ele está dentro de um cilindro. Você esquentou o gás, ele ganhou calor. O que ele vai fazer com esse calor? Tem duas possibilidades. Vamos supor que ele esquenta e ele expande. Se ele esquentar e ele expandir, o que vai acontecer? Se ele esquentar, ele vai pegar uma parte da energia para ele. Então, a energia interna vai variar. As partículas vão ser egoístas, elas vão pegar e vão esquentar. Certo? Então, as partículas vão ser egoístas, vão pegar uma parte do calor e vão esquentar. Só que essa parte que esquenta não é útil para a gente. Não é útil para mim que o gás esquente. O que é útil para a gente? Que ele produza mais trabalho. Então, se o volume dele aumenta, ele vai produzir o trabalho. Só que a quantidade de trabalho que ele produz depende de quanto de energia que ele vai usar para esquentar. Então, todo o calor que eu forneço tem que ser igual ao trabalho que ele produz mais a variação de energia interna, porque senão você está criando energia. Não pode ser criada energia, só pode ser transformada. Então, todo o calor que entra, que é fornecida para o gás, vai ser usada para o trabalho e para a variação de energia interna. Sim? Deu para entender isso? Agora deu. Certo? Ou seja, não pode ser a quantidade de calor que o gás vai absorver, vai uma parte para esquentar e uma parte para produzir trabalho. Certo? Então, eu posso falar que a quantidade de calor é igual ao trabalho mais a variação de energia interna, sempre. Então, a quantidade de calor é igual ao trabalho que ele produz mais a variação de energia interna. Aí nós temos uma regrinha de sinais. Nós temos que tomar cuidado, que tem alguns sinais. Se o calor for positivo, o gás absorve ou perde calor? Se o calor for positivo, ele está absorvendo ou está perdendo calor? Vixe, calma. Tá absorvendo. Ah, você tá escrevendo já. Isso, ele está absorvendo. Se o calor for negativo, ele está perdendo calor, ele perde. Aí Lembra que nós discutimos? E o exo? Oi? Aí é o endotérmico e o exotérmico ou não tem nada a ver? Não, aí eu uso nas reações químicas. Tá? Aqui eu estou falando do gás. Se o gás está absorvendo calor, você está dando calor para ele. É positivo. Se o gás estiver perdendo calor para o ambiente, aí o calor é negativo. E se não tiver troca de calor, se o calor for zero, é um processo muito rápido, que não deixa nem trocar calor. O calor pode ser zero. Aí é um processo muito rápido que ele nem ganha nem perde calor. Tá? E o trabalho também pode ser positivo. Quando o trabalho é positivo, que nós vimos? Quando o trabalho de um gás é positivo?
Quando aumenta o volume. Quando aumenta o volume. Quando o trabalho do gás é negativo? Diminui o volume. Quando diminui o volume. E quando o trabalho de um gás é zero? Quando não tem trabalho? Quando o volume é constante. Quando o volume é constante. E a variação de energia interna também tem sinal. Quando a variação de energia interna é positiva? Quando aumenta o quê, gente? A energia? Não. Não. Isso, quando aumenta a energia. E quando que aumenta a energia interna das moléculas? Quando aumenta Então, a temperatura. Tá? A energia interna está ligada à temperatura. Quando a variação da energia interna vai ser positiva? Quando aumenta a temperatura. Quando a variação da energia interna vai ser negativa? Quando diminui a temperatura do gás. Que elas ficam menos agitadas. E quando que a variação de energia interna vai ser zero? Quando que não tem variação de energia interna? se a temperatura é constante. A temperatura é constante. Tudo bem? Então, tem essa regrinha de sinais aqui, ó. Então, voltando. Quando o calor é positivo, quando o gás absorve. Quando o calor é negativo, quando o gás perde calor. E quando o calor não tem calor, quando o processo é muito rápido. Aí não tem troca de calor. Quando o trabalho que o gás produz é positivo, quando aumenta o volume. Quando o trabalho do gás é negativo, quando diminui o volume, que aí não é feito por ele, é feito sobre ele. Quando o trabalho é zero, quando o volume é constante. E a variação de energia interna, quando ela é positiva, quando aumenta a temperatura, quando o gás esquenta, porque essa energia não é útil. Então, aumentou a temperatura, esquentou, variou a energia interna, positiva. Quando a variação de energia interna é negativa, quando diminui a temperatura do gás. E quando a variação de energia interna é zero, quando a temperatura é constante. Certo? Vamos fazer alguns exemplos já. Qual que é a unidade de medida dessas três coisas? Joule? Tudo joule, tá, gente? Tudo joule. Então, calor, trabalho e variação de energia, é tudo energia. E a unidade de medida de energia é joule. Ah, pode ser caloria? Pode, tá? Pode aparecer em caloria também. Tudo bem? Vamos pensar em alguns processos aqui, ó. Vamos pensar em alguns processos, gente. Vamos pensar em alguns processos específicos. Se a transformação for isocórica, isométrica, né? O que é uma transformação isométrica? É o volume constante. Volume constante. Se o volume é constante, vai ter. O que não vai ter? O que vai ser zero? O trabalho. O trabalho que o gás vai fazer vai ser sempre zero. Então, se o trabalho vai ser zero, vamos supor que ele ganha calor. Se ele ganha calor, o que vai acontecer? Vamos supor que o gás ganhou calor, só que o volume dele ficou constante. O que ele vai fazer com esse calor? Com todo esse calor que ele vai ganhar? Vai variar só a energia interna dele? Vai variar só a energia interna, então ele só vai esquentar. Ele vai produzir trabalho? Não. Esse processo não é tão útil para a gente. Ele vai, porque esse processo não produz nada de energia útil. Então, esse processo, o que ele vai fazer com o calor que ele vai ganhar? Ele só vai esquentar. Então, ele não vai expandir, ele só vai esquentar. Então, todo o calor vai ser igual à variação de energia interna, concordam? Todo o calor vai servir para variar a energia interna, porque não tem trabalho, não produziu trabalho nenhum. Então, todo o calor que o gás ganhar, ele vai variar a energia interna. E se o gás perder calor? E se o gás perder calor, o que vai acontecer com a energia interna dele? E se o gás perder calor? O calor vai ser negativo. Ela também vai ser negativa. Também vai ser negativa, porque é igual, né? Então, se o calor for negativo, a variação de energia interna vai ser negativa, a temperatura do gás diminui. Certo? E se for uma transformação isobárica?
Isobárica, o que é constante? A, a, Pressão. Pressão. Pressão é constante. Se a pressão for constante, o que vai variar? O volume e a temperatura, não é? Sim ou não? Se a pressão do gás ficar constante, o que vai variar? O volume e a temperatura. Então, nesse caso, vai ter os dois. Então, se o gás ganhar calor, vai ter uma parte por trabalho e uma parte para variação de energia interna. Então, tem os dois. Nenhum é zero. Tudo bem? Nenhum deles é nulo. Então, aumentando o volume, aumenta a temperatura. Aumentando o volume, aumenta a temperatura. E aí o trabalho vai ser positivo. E a variação de energia interna vai ser positivo. E o calor vai ser positivo, porque ele vai ganhar calor. Então, ele ganha calor, ele produz trabalho e aumenta a energia interna. Concordam ou não, gente? Sim ou não? Então, se for isobárica, a pressão é constante. Então, se ele ganhar calor, o que ele vai fazer? Ele vai aumentar o volume, vai aumentar a temperatura, vai produzir trabalho e vai variar a energia interna. Só que o quanto de trabalho que ele produz vai depender de quanto varia a energia interna. Se variar muito a energia interna, ele produz pouco trabalho, mas ele produz. Agora, se variar pouco a energia interna, se ele esquentar pouco, ele vai produzir mais trabalho. Tudo bem? E o terceiro? Transformação isotérmica. O que é uma transformação isotérmica? temperatura constante. Temperatura constante. Vamos avaliar a nossa fórmula aqui. Se a temperatura for constante, o que é zero? A variação. A variação de energia, não vai variar a energia. Se a variação de energia é zero, o que vai acontecer com o calor? Vai ser igual ao trabalho. Vai ser totalmente igual ao trabalho. Esse é o processo mais bonito. Esse é o processo mais interessante do ponto de vista energético. Por quê? O gás vai ganhar calor, o que ele vai fazer com todo esse calor que ele vai ganhar? Vai produzir trabalho. Muito útil, não é? Sim ou não, gente? Sim. Sim, concordam comigo que esse é o processo mais útil? Só que qual é o problema? O problema é que na prática não existem transformações isotérmicas, porque o gás não fica com a temperatura constante. É muito difícil você fazer um gás permanecer com a temperatura constante. É quase impossível você fazer com que o gás permaneça a temperatura constante. Por isso que, na verdade, essa transformação, na prática, ela não existe. É muito difícil você conseguir fazer isso, tá? O gás pegar todo o calor e produzir trabalho, sem esquentar nada. É muito difícil, tá? Mas, se desse, seria maravilhoso. E qual é o último processo? Tem um último tipo de transformação que se chama adiabática. O que é uma transformação adiabática? Uma transformação adiabática é aquela que não tem troca de calor. É uma transformação muito rápida. Então, é uma transformação extremamente rápida, não deixa o gás trocar calor com o ambiente, nem fornece, nem perde calor. Não tem perda e nem fornecimento de calor. É uma transformação extremamente rápida. E aí, o que vai acontecer? O calor vai ser zero. Se o calor vai ser zero, não tem troca de calor, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que o trabalho vai ser igual a menos a variação de energia interna. Que o calor é zero, passa o ΔU para o outro lado, então o trabalho vai ser menos ΔU. Então, de onde que o gás vai tirar energia para produzir trabalho, se ele não está ganhando calor? De onde ele vai tirar energia para produzir trabalho? Da própria energia das partículas. Porque é tão rápido o processo que as próprias partículas vão gastar energia para produzir trabalho. Você não está fornecendo calor de fora. O próprio gás vai gastar a energia interna das partículas para produzir trabalho. Deu para entender? Tudo bem?
Fechou? Tudo bem. Só... Oi. Só um último detalhe importante. Um último detalhe importante. Se você tiver um ciclo fechado, vamos supor que o exercício você tem um ciclo fechado. Num ciclo fechado, o que vai acontecer com o gás? Ele vai sair e voltar para o mesmo estado. Ele sempre volta para o estado inicial. Se ele volta para o estado inicial, o que vai acontecer com a energia interna? A energia interna final é a mesma do início, concorda ou não, gente? Se ele voltar para o estado inicial, ele não vai voltar para a mesma temperatura? Sim ou não? A temperatura final não vai ser igual à temperatura inicial? E se as temperaturas forem iguais, a energia final não vai ser igual à energia interna inicial? Então, qual é a variação de energia interna do ciclo? É sempre zero. Então, num ciclo, a variação de energia interna é sempre zero. A variação de energia interna total do ciclo é sempre zero, sempre. Entenderam por quê ou não? Acho que sim. Por que é sempre zero a variação de energia interna? Porque sai do estado inicial e volta para o mesmo estado. E aí, a temperatura final é a mesma do início. Porque se ele saiu do estado e voltou para o mesmo estado, não teve variação de temperatura. Você pode ter durante o ciclo. Durante o ciclo, você pode ter. A temperatura pode aumentar, diminuir, pode ficar constante. Mas quando ele voltar para o estado inicial, a temperatura final vai ser a mesma do início. Então, a energia é a mesma do início. Logo, não tem variação de energia no ciclo todo. Tudo bem? Vamos fazer exercícios agora. Senão a gente não vai dar tempo. Então vamos. Vocês lembram que eu coloquei uma lista lá no Drive? Deixa eu abrir o Drive aqui. Cadê? A lista lá no Drive de Física A, né? Eu tinha pedido para o exercício 11, não foi? Vocês chegaram a fazer? Agora a gente vai fazer então os outros. Vamos começar. Tá me ouvindo, gente? Pra mim tá travando. Mas eu acho que é minha internet. Atualize a página para ver o problema. Professor, você caiu? Agora vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Dá para ouvir bem agora? Acho que voltou, né? Ou tá travando ainda? Gente, estão me ouvindo bem? Tá de boa? Ótimo. Ah, ele mudou minha câmera. Tô sem câmera, que louco. Peraí, deixa eu colocar minha câmera decente. Ah, agora sim. Eu tava sem câmera o tempo inteiro? Então vamos lá, gente. Ó, vamos fazer exercício. Ó, exercício 12. Vamos começar aqui com o exercício 12. Vou pegar o exercício aqui, vou tirar um print.
Vocês estão vendo aqui minha tela, o exercício? Está saindo minha voz? Sim, Estão vendo o sim. exercício? Boa, então vamos lá, exercício 12. Até o 11 vocês tinham que ter feito, hein, gente? Então, até o 11 já era para ter feito da última aula. Então, vamos agora para o 12. Um gás ideal é comprimido por um agente externo. Vamos lá, ó, leiam com calma, hein? Um gás ideal é comprimido. Se ele vai ser comprimido, o que vai acontecer com o volume, gente? O que vai acontecer com o volume? Diminui. O volume diminui. Trabalho é positivo ou negativo? Negativo. O trabalho vai ser negativo. Já sabemos isso, ó. Eu nem fiz conta nenhuma, já tô interpretando, hein? Então, o gás é comprimido, o volume diminui, o trabalho é negativo. Ao mesmo tempo em que recebe calor de 300 joules de uma fonte térmica, ele vai receber 300 joules de calor de uma fonte térmica. Se ele recebe calor, esse 300 joules é positivo ou negativo? Positivo. Positivo, porque ele está ganhando, ele está absorvendo, ele está recebendo. O calor é positivo. Sabendo que o trabalho do agente externo é de 600 joules, então esse 600 joules é negativo, que é o trabalho que ele está recebendo. É o trabalho de um agente externo. Qual será a variação de energia interna do gás? Como que eu descubro a variação de energia interna, ΔU? O que eu tenho que fazer, então? Primeira lei da termodinâmica. Calor é igual a trabalho mais ΔU. O que eu quero descobrir? ΔU. Quanto vale o calor? Quanto vale o calor, gente? Que ele recebeu? E, vocês estão me ouvindo? Qual é o calor que ele recebeu, gente? Quanto vale? 300. 300 já. 300 positivo, né? E o trabalho? 600 E trabalho? negativo. Menos 600. Menos 600. Não esquece de colocar o sinal. Mais ΔU. Certo? Mais ΔU. Então, quanto vai ser a variação de energia interna? Qual vai ser a variação de energia interna, gente? 900. 900. Passa para lá positivo, né? Somando 900. Isso é bem simples, bem fácil. 900. A única coisa que tem que saber aqui é o sinal, né? Se você colocasse 600 positivo, quanto que ia dar? Ia dar menos 300. E aí você colocaria 300 e ia dar errado. Sim? Alguém não entendeu? Alguém não entendeu nada? Sim ou não, gente? Tudo bem? Uma pergunta. O que está acontecendo com a temperatura do gás? Está aumentando ou diminuindo nesse processo? O que está acontecendo com a temperatura do gás? Está aumentando, diminuindo ou é constante? Como que eu concluo isso? Tá aumentando. Por quê? Porque a variação de energia interna é positiva. Isso, como que é positivo, significa que a energia interna está aumentando. Então, o U está aumentando, logo a temperatura também está aumentando. Então, significa que esse gás está aumentando a temperatura, o volume dele está diminuindo, não é? Porque ele está comprimindo, o volume está diminuindo, a temperatura está aumentando, ele ganha calor, ele ganha 300 joules de calor e perde 600 de trabalho, mas a energia interna aumenta 900. Certo? Mas isso não precisava, tá? Eu só estou interpretando. Próximo exercício. Alguém ficou perdido, gente, nesse exercício? Foi muito rápido? Alguém está perdido no exercício ou tá tranquilo? Alguém não entendeu nada do que eu fiz? Pode falar, gente. Vamos ver o próximo. Qual que eu vou fazer agora? Vou fazer esse aqui, ó, 14 da FUVEST.
Gente, alguém vai prestar FUVEST aqui? Quem vai prestar FUVEST? FUVEST é a da USP aqui. Quem vai prestar FUVEST, gente? Pode mandar no bate-papo. Ninguém? Ah, pretende. Milton pretende. Thalita também. Vinícius também. Então, esse tipo de exercício sempre cai na FUVEST. Todo ano, tá, gente? Ó, uma dica. Todo ano cai exercício sim. Todo. Então, esse assunto é certeza que cai. Porque todo ano cai um exercício bem parecido com esse. Caiu em 2019, caiu em 2020, caiu em 2021, ano passado. E é muito provável que caia esse ano, tá? Eles adoram falar sobre gases. Pode não ser exatamente igual, mas muito parecido. Tá? Então, vamos lá. Vamos fazer esse aqui. Ih, já está acabando nossa aula. Esse aqui, na verdade, não tem nem conta, ó. É só a interpretação. Vamos ler aqui e vamos resolver, ó. 14. Um mol de um gás ideal percorre o processo cíclico A, B, C, A. Então, ele sai do A, vai para o B, do B para o C, do C para o A. Estão vendo as setinhas aí no gráfico? Sim? Ó, aqui, ó. Ele vai do A para o B, do B para o C e do C para o A. Conforme mostrado na figura. Sendo que a etapa AB é isobárica, olha que bonitinho, ele até falou pra gente. Não precisava ter falado, né, gente? Precisava? Não precisava, porque dá pra gente ver pelo gráfico que a pressão é constante, ó. Ele é isobárico. De B para C é isocórico. O que é isocórico? O que é isocórico? Volume constante. Volume constante. É a mesma coisa que isométrico, tá? É que é outra palavra, mas é a mesma coisa. Isométrico. Isocórico ou isométrico são o mesmo processo. E C para A é isotérmico. Ai, que bonitinho. Até falou, ó. Isotérmico. Considere as seguintes afirmações. Isso é um ciclo, hein? O gás libera calor tanto na etapa BC quanto na etapa CA. Ele está falando que o gás libera calor tanto na etapa BC quanto na etapa CA. Vamos ver. Na etapa BC, o que está acontecendo, gente? O que está acontecendo na etapa BC? A pressão está diminuindo? A pressão está diminuindo. E o volume? Constante. O volume é constante. Se a pressão diminui, o que acontece com a temperatura? Diminui ou aumenta? E a temperatura, o que está acontecendo? Já que a pressão está diminuindo. A temperatura ela tá caindo também? Tá diminuindo? Também cai. Isso. Lembra lá? Também cai. Se você fizer PI, VI, TI, PF, VF, TF, se você cortar o volume, se a pressão diminui, a temperatura também diminui. Concorda ou não? Fala, Meli. Diga, pode falar. Ah, tudo bem. Depois você pega a resolução, eu coloco lá, tá? Pressão diminui, temperatura diminui. Certo? Se o volume é constante, o que acontece? Quanto vale o trabalho? Se o volume é constante, quanto vale o trabalho, gente? Quanto vale o trabalho se o volume é constante? 0, né? O trabalho é zero, não tem trabalho. Se a temperatura diminui, o que vai acontecer com a energia interna? É positiva ou negativa? Diminui ou aumenta? Ela vai diminuir também. A variação de energia interna diminui, então ela é negativa. Certo?
Se eu fizer a fórmula calor é igual a trabalho mais ΔU, se o trabalho é zero e a variação de energia interna é negativa, o que vai acontecer com o calor? O calor vai ser positivo ou negativo? Vai ser negativo. O calor vai ser negativo também. Se o calor vai ser negativo, significa que o gás está ganhando ou perdendo calor? Perdendo. Ele perde calor. Então tá certo. Aqui tá certo. Vamos ver o C para A. De C para A é um processo isotérmico, temperatura constante. De C para A, o processo é isotérmico, não é? Temperatura constante. O que está acontecendo com a pressão? O que está acontecendo com a pressão de C para A? A pressão está aumentando. E o volume? Diminuindo. O volume está diminuindo, ó, está indo do 2 para o 1. O volume está diminuindo. A pressão está aumentando, o volume está diminuindo. O que eu sei? Se a temperatura é constante, o que eu posso afirmar sobre a variação de energia interna? Quanto vale a variação de energia interna? Zero. Quanto vale, gente? Zero, não tem. Não tem variação de energia interna. O volume diminui, o trabalho é negativo. O volume diminui, o trabalho é negativo. Trabalho é negativo. Então, se eu fizer calor é igual a trabalho mais ΔU, quanto vale o ΔU? Zero. Se o trabalho é negativo, o que vai acontecer com o calor? Vai ser igual ao O que menos. vai acontecer? Vai ser também negativo. Então, o gás ganha ou perde calor? Também perde. Ou seja, ele perde calor nos dois. Então, a primeira afirmação é verdadeira ou falsa? Se ele perde calor tanto no B para o C quanto no C para o A primeira afirmação é verdadeira. Certo? Porque ele está perdendo calor, ele está liberando calor. Verdadeira. Segunda afirmação. O módulo do trabalho realizado pelo gás é não nulo tanto na etapa AB quanto na etapa BC. Aí tem um erro, hein? Na etapa B o trabalho é positivo. Né? Por que o trabalho é positivo de A para B? Porque o volume está aumentando ali. Porque o volume está aumentando. Então, aqui está certo. Só que na etapa BC, quanto vale o trabalho de B para C? Zero porque o volume é constante. Zero porque o volume é constante. Boa. Aqui é zero. Então, essa afirmação está errada. Então, essa afirmação inteira está errada. 3. O gás tem sua temperatura aumentada tanto na etapa de A para B, quanto na etapa de C para A. E essa está errada. De C para A, o que acontece de C para A? Temperatura constante. A temperatura é constante, é isotérmica. Então, qual a única opção correta? Apenas A, apenas um. Ai, que sacanagem, ruim. Poderia fazer por eliminação, se não tivesse alternativa A, daria para fazer por eliminação, né? Porque a 2 e a 3 estão erradas. Vamos supor que você não saberia julgar a primeira. A segunda e a terceira é fácil de julgar. Então, você poderia afirmar que a segunda... Aí você teria que chutar. Você já poderia reduzir. Então, gente, é importante... Isso é uma boa dica para o vestibular. Lê as alternativas para tentar reduzir. Se tem uma que você não sabe, quando você tem várias afirmações, você tem que escolher quais estão corretas, veja se você consegue eliminar alguma. Ó, a terceira é fácil de eliminar. A segunda também é razoavelmente fácil. A primeira, talvez, que daria um pouquinho de trabalho, porque você tem que fazer essa análise aqui, ó.
A primeira talvez daria um pouquinho de trabalho, mas aí você já teria reduzido a 2 opções só, né? Então você ficaria só com A ou com B. Sim? Outra coisa que é muito difícil ter no vestibular é nenhuma das opções estarem corretas. É muito raro ter um exercício de vestibular em que nenhuma das opções estão corretas. Então, se você fosse chutar aí, você já poderia chutar na B. Concorda, gente? Sim? É muito raro ter uma questão em que todas as afirmações estão incorretas. Nenhuma delas, tá? Pode ser que tenha, mas é muito mais raro. Então, a gente precisa aprender a chutar também com uma certa habilidade. Vou fazer só mais um exercício para a gente terminar. Deixa eu ver aqui. Vou fazer esse aqui, ó, 22. Vou fazer o 22 com vocês. Os outros vocês podem fazer em casa, tá? Tá bom, não quero. Eu só vou fazer o 22, tá, gente? Quem quiser sair, não quiser ver, pode sair, tá? Eu só vou terminar o 22 para a gente fazer mais um exemplo. Rapidinho, no máximo 10 minutos a gente faz. Então vamos lá, ó, vou pegar aqui 22. Ó, aqui, um gás ideal é submetido ao processo termodinâmico ABCD, conforme ilustra a figura a seguir. Então, ó, ABCD, ele sai do A e vai para o D. Esse processo é um ciclo, gente? Esse processo é um ciclo? Não. Não, porque ele sai do A e vai para o D e não volta para o A. Não é um ciclo, tá? Não é um ciclo. Sabendo que o trabalho total desse processo é 1.050 joules, ó, estou te dando o trabalho total desse processo, 1.050 joules. Qual o trabalho no subprocesso BCD? Quero saber qual o trabalho no subprocesso BCD. O que dá para a gente fazer aqui? Descobrir o trabalho de A para B. Qual o trabalho? Como que eu calculo o trabalho de A para B? Como que eu calculo o trabalho de A para B, tendo o gráfico de pressão em função do volume? Faz a área dele? Faz a área embaixo da reta. Que figura geométrica é essa? Retângulo. Um retângulo. Bem simples, né? Então, o trabalho de A para B vai ser igual à área do retângulo. Como calcular a área do retângulo? Base vezes altura. Sim ou não? Quanto mede a base desse retângulo? Qual é o valor da base? De 2 para 4, vale 2, né? E qual é a altura? Quanto vale a altura, gente? 30. 30. É a pressão, né? Que é a pressão ali, ó. De 0 até 30, 30. Então, vai ficar quanto? Quanto vai dar o trabalho? 2 vezes 30? 60. 60. 60 joules só de trabalho. De A para B, nós temos, então, 60 joules.
Se o trabalho total é 1.050 e de A para B é 60 joules, quanto vale de BCD? Quanto vale o trabalho de BCD? Seria o 1050 menos os 60? Isso, porque o total não é 1.050? De A para B é 60. Quanto que vai dar o trabalho de BCD? Vai dar 1.050 menos 60. Quanto que dá isso? 990. Foi mais rápido do que eu imaginei. 990. Tudo bem? Deu para pegar, gente? Ou não? E se ele quisesse só de B para C? E se ele quisesse só o trabalho de B para C, que não dá para calcular a área, né? Aí tinha que calcular a área do C e o D e fazer menos? Isso. Aí você tinha que fazer a área de C para D, que dá para calcular, né? Porque é um retângulo também. Aí ficaria 4 vezes 85, né? Quanto daria isso? 4 vezes 85, 4 vezes 5 dá 20, 4 vezes 8 dá 320, 320 mais 20, 340, é isso? É isso? 4 vezes 5 dá 20, 4 vezes 8, 32, 320, 340. Aí quanto seria de B para C? Quanto seria de B para C? Se tudo é 1.050 menos... Aí ficaria 60 mais 340 dá 400. 1.050 menos 400 dá 650, seria aqui. É isso? É. Acho que é isso, né? 40 mais 3... Aí ficaria 60 mais 340, dá 400. Como o total é 1.050, 1.050 menos 400 dá 650, daria de B para C. Mas não é isso que ele está pedindo, tá? Até tem essa opção aqui, olha. Mas não é isso que ele está pedindo. Ele está pedindo de B, C, D, hein? Beleza? Deu para entender, gente? Vamos dar uma descida na tela rapidinho. Eu precisei dar uma saída. Só para poder tirar um print. Tá, aqui. Esse aqui não faz parte do exercício. Peraí, deixa eu apagar. Tá, beleza. Tá bom, tá. Beleza? Então tá, queridos. Beijos. Façam agora o restante dos exercícios da lista. Então, agora a lista vai até o... Tem a resolução depois, tá? Vai até o 28. Nós fizemos 3 exercícios, agora vocês podem fazer do 12 ao 28, tá? Do 12 ao 28 vocês podem fazer. A gente fez o 12. Quais que nós fizemos mesmo? Já esqueci. O 12, o 14 e o 22. Façam o resto agora. Se tiver dúvida, me mandem em algum momento. Beijos, amores. Deixa eu parar de compartilhar minha tela. Bom fim de semana. Tchau, gente. Bom fim de semana. Descansem. Estudem. Até mais. Eu vou colocar essas anotações que eu fiz hoje lá na nossa pastinha, como eu sempre coloco. Até. Boa participação, hein? Gostei.